E se eu lhe dissesse que muitas pessoas começam a enfraquecer não por causa da idade, mas pelo que está ou não está em seus pratos? Você já observou como tantos idosos perdem força muscular, energia e mobilidade, enquanto outros permanecem ativos, caminhando, sorrindo e até trabalhando aos 100 anos ou mais? Essa diferença não acontece por acaso. Ela reside na rotina, na intenção e, acima de tudo, na alimentação. Entre os povos mais longevos do mundo, os monges budistas carregam uma sabedoria ancestral que você está prestes a descobrir. Neste vídeo, você aprenderá sobre 5 alimentos simples, naturais e funcionais que têm sido utilizados há séculos nos templos orientais para fortalecer o corpo, preservar os músculos e manter a vitalidade mesmo após os 60, 80 ou 100 anos de idade. Estes alimentos não são comuns. Foram escolhidos com propósito. Ajudam a combater a sarcopenia, perda de massa muscular, aumentam a absorção de nutrientes e sustentam o corpo sem causar toxicidade. Os monges que vivem até 110 anos com clareza e força têm uma coisa em comum. Eles se alimentam com consciência e sabedoria. E agora você aprenderá o que está por trás disso. Você não precisa viver em um templo para envelhecer com saúde, mas se começar a aplicar o que será mostrado aqui, poderá notar mudanças reais em algumas semanas. Mais energia, mais estabilidade e mais disposição. Estes 5 alimentos são a base da longevidade ativa. E o último, o quinto, é considerado o mais poderoso de todos, aquele que sustenta o corpo quando os outros já não são suficientes. Antes de continuarmos, escreva a seguinte afirmação nos comentários deste vídeo: Eu cuido da minha saúde. Isso demonstra ao universo sua vitalidade e desejo de ter, a cada dia, mais saúde para aproveitar a vida. Comente abaixo do vídeo com a seguinte frase: Eu cuido da minha saúde. Poucas pessoas sabem, mas por volta dos 50 anos, o corpo inicia um processo silencioso de perda muscular chamado sarcopenia. Não dói, não avisa, não causa alarme imediato, mas está acontecendo. A cada ano, você perde massa magra, o que significa menos força, menos resistência e menos estabilidade em seus movimentos. A parte mais perigosa é que isso é tão sutil no início que muitos só percebem quando já não conseguem fazer o que antes era simples: levantar-se, carregar sacolas, subir escadas, agachar para pegar algo. O corpo desacelera e você sente que algo está escapando, mas não sabe o quê. Esta perda não afeta apenas o corpo, mas também a autoestima, a independência e a identidade. Afinal, quem você é quando começa a depender dos outros? Quando tem medo de cair? Quando acorda com dores ou demora mais para fazer coisas que antes eram automáticas? Este desgaste não é normal. Foi aceito como parte do envelhecimento, mas não deveria ser. A verdade é que muitos desses sintomas não vêm da idade em si, mas da ausência dos alimentos certos, dos movimentos adequados e do cuidado intencional. É exatamente isso que os monges orientais sempre entenderam. Os monges budistas vivem com apenas o essencial. Não têm acesso à medicina moderna como nós, nem passam seus dias em academias. Mesmo assim, muitos ultrapassam os 100 anos com corpos eretos, firmes e ativos. Sobem escadas, cuidam de jardins, caminham descalços em silêncio pelas montanhas. A diferença? Eles nutrem o corpo com sabedoria. Conhecem o que ele precisa antes de enfraquecer e utilizam alimentos específicos que sustentam os músculos mesmo na velhice avançada. Isso não é uma dieta da moda. É uma tradição que transcendeu gerações. Se você sente que está perdendo força, que sua resistência caiu, que seus músculos não respondem como antes, este é um sinal, um chamado silencioso do seu corpo dizendo: alimente-me adequadamente ou continuarei desaparecendo. Mas a boa notícia é que este processo pode ser desacelerado e até revertido com os alimentos certos. Foi por isso que este texto foi criado, para revelar os 5 alimentos que sustentam os músculos dos monges centenários e como você pode começar a usá-los hoje mesmo. Os 5 tesouros nutricionais dos templos orientais. Primeiro tesouro: a planta da vitalidade silenciosa.
Agora que você entende o que está em jogo, preste atenção, pois o primeiro alimento vai muito além da nutrição comum. Ele trabalha profundamente nos tecidos, músculos e até na sua energia vital. Pode parecer simples demais para carregar tanto poder, mas na sabedoria budista, o espinafre é mais que um vegetal. É um símbolo de vitalidade silenciosa, consumido diariamente pelos monges em sopas leves, caldos ou ensopados simples. O espinafre representa o tipo de alimento que não pesa, não inflama e, ao mesmo tempo, nutre profundamente. Rico em ferro, magnésio, potássio, vitamina A, vitamina C e especialmente vitamina K, ele age diretamente nos sistemas que mantêm o corpo em movimento, músculos, ossos e articulações. Quando o espinafre é incluído regularmente na dieta, a recuperação muscular, a resistência e a energia naturalmente começam a retornar. O que poucos sabem é que a vitamina K, abundante no espinafre, é essencial para manter a massa muscular e a saúde óssea. Ela ajuda na síntese de proteínas que os músculos usam para crescer e se regenerar, e também auxilia na fixação do cálcio nos ossos. E quando combinada com a vitamina C e o ferro, também presentes na planta, o efeito é amplificado. O corpo absorve melhor os nutrientes, a circulação melhora e os tecidos começam a se reparar com mais eficiência. É por isso que muitos monges budistas, mesmo com dietas extremamente leves, permanecem fisicamente ativos na velhice. O espinafre também tem uma ação anti-inflamatória natural, reduzindo a inflamação dos tecidos, especialmente nos músculos que sofrem desgaste, o que acontece com frequência a partir dos 50 anos. Enquanto muitos tentam combater a sarcopenia com suplementos isolados e produtos processados, os monges continuam confiando na natureza e na simplicidade do que tem funcionado por séculos. Eles consomem espinafre com a reverência de um remédio vivo, não apenas pelo que ele entrega, mas pela suavidade com que entrega. Esse é um dos maiores segredos da longevidade espiritual: nutrir sem prejudicar. Outro ponto poderoso é a digestibilidade. Com o passar dos anos, o corpo perde parte da capacidade de digerir alimentos mais densos. E é aí que o espinafre se destaca. É facilmente digerido, rapidamente absorvido e não sobrecarrega o sistema digestivo. Isso significa mais energia sobrando para o que realmente importa: manter o corpo ereto, firme e forte. Por isso, os monges mais idosos o utilizam como base de muitas refeições. Ele sustenta sem pesar, regenera sem exigir demais. Um alimento com este perfil é ouro para quem deseja envelhecer com força e leveza ao mesmo tempo. Se você sente que precisa de um ponto de partida confiável, simples e acessível, o espinafre é sua melhor primeira escolha. Mas lembre-se, este é apenas o começo. Ainda restam 4 alimentos pela frente, cada um trabalhando em diferentes níveis do corpo e da vitalidade. E o quinto, o último, é o mais poderoso de todos, aquele que ajuda o corpo a se manter ativo mesmo após os 90 anos. Segundo tesouro, a semente da estrutura inabalável. Entre os alimentos mais respeitados pelos monges budistas, poucos carregam tanta força concentrada quanto o gergelim. Pequeno, discreto, quase invisível no prato, mas absolutamente essencial para quem deseja fortalecer o corpo sem causar toxicidade. É considerado um dos alimentos mais completos para apoiar músculos, articulações e ossos, especialmente após os 50 anos, quando o corpo começa a perder não apenas massa muscular, mas também elasticidade e resiliência. E é exatamente aí que o gergelim entra, como um verdadeiro reparador silencioso. Extremamente rico em cálcio, ferro, fósforo, magnésio e zinco, o gergelim é um mineralizante natural. E o que isso significa? Que ele alimenta a base estrutural do corpo, fortalecendo ossos, ligamentos e o sistema nervoso central. Mas a parte mais surpreendente é sua alta concentração de proteínas e gorduras saudáveis, especialmente o gergelim preto, o mais usado nas tradições budistas. Essas gorduras ajudam na produção de hormônios essenciais para a preservação muscular e também melhoram a absorção de vitaminas lipossolúveis que o corpo necessita para se manter forte e regenerado.
Os monges que consomem gergelim com frequência relatam mais energia ao acordar, menos dores articulares e maior resistência em longas caminhadas e atividades físicas intensas. Ele pode ser consumido cru, levemente tostado, como pasta, tahine, ou misturado ao arroz, sopas e vegetais cozidos. E sempre com um princípio repetido: menos é mais. Quando feito com presença, uma pequena colher por dia, bem utilizada, pode nutrir o corpo com mais força do que uma refeição inteira comida no automático. Outro ponto importante é o gergelim como fonte de lignanas e antioxidantes naturais, que combatem o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento precoce e da perda muscular. Ao adicionar essa semente à sua rotina, você fortalece o corpo de dentro para fora. Os monges chamam isso de energia base, aquela força silenciosa, porém firme, que sustenta o corpo por décadas. E não é à toa que tantos deles continuam caminhando com vigor mesmo aos 90 ou 100 anos. O que vai ao prato constrói o que permanece. Se você sente que está perdendo força, que sua estrutura está enfraquecendo ou que seu corpo já não responde como antes, o gergelim pode ser o reforço sutil, mas poderoso, que você estava esperando. E a jornada continua. Terceiro tesouro: a raiz que desperta a energia vital. Na tradição budista, o corpo é visto como um templo, e um templo precisa de calor, circulação e presença. É por isso que o gengibre, essa raiz simples e aromática, está presente em quase todas as cozinhas dos mosteiros orientais. Não apenas pelo seu sabor, mas pelo que desperta no corpo. O gengibre é conhecido como a raiz que desperta o sistema vital, ativa a circulação e impulsiona a energia dos músculos e articulações. E quando falamos de envelhecer com saúde, ele se torna um verdadeiro aliado invisível contra a fraqueza, a estagnação e a desaceleração do corpo. Após os 50 anos, é comum que o metabolismo desacelere, a digestão torne-se mais lenta, o sangue circule com menos força e a recuperação muscular leve mais tempo. E é exatamente aí que o gengibre entra, magistralmente. Ele aquece, limpa e movimenta. Seu efeito termogênico acelera naturalmente o metabolismo, ajudando o corpo a queimar toxinas, reduzir inflamações nos tecidos e ativar centros energéticos. É como se ele dissesse ao corpo: acorde, ainda temos uma jornada para caminhar. E essa mensagem dá nova vida a músculos cansados e articulações enrijecidas. Além do seu poder ativador, o gengibre também melhora a absorção de nutrientes, o que é crucial para quem deseja preservar a massa muscular na maturidade. Não adianta comer bem se o corpo não absorve, e o gengibre age como um facilitador digestivo, permitindo que vitaminas, minerais e proteínas sejam melhor aproveitados. Os monges mais idosos, mesmo com dietas extremamente leves, mantêm seus corpos fortes justamente por este detalhe. Seus corpos absorvem mais porque estão limpos, acordados e ativados. O gengibre pode ser utilizado em infusões, caldos, vegetais cozidos, sopas e até misturado ao arroz. Na tradição oriental, é comum consumi-lo pela manhã, em jejum, em pequenas doses, para acender o fogo interno, como dizem os mestres. Este fogo, para os budistas, representa a energia vital, a força que impulsiona não apenas os músculos, mas também os pensamentos, as emoções e a disciplina. E é esta força que impede o corpo de se render ao tempo. Se você sente que sua energia está baixa, que sua circulação está lenta ou que seu corpo responde devagar às suas intenções, o gengibre pode ser o impulso que faltava. Mas esta jornada ainda não terminou. Quarto tesouro: o fruto da purificação profunda. Na dieta dos monges budistas, tudo tem uma razão. Nada é escolhido apenas pelo sabor. Tudo serve a uma função espiritual e física. E entre as frutas mais simbólicas e poderosas para quem deseja preservar a força na maturidade, a ameixa ocupa um lugar especial. Na tradição oriental, ela é vista como um alimento de purificação profunda e renovação da energia vital. E quando falamos de envelhecimento saudável, músculos firmes e recuperação corporal,
a ameixa age como um verdadeiro agente de reconstrução. Rica em vitaminas A, C, K e do complexo B, a ameixa nutre tecidos musculares, protege os ossos e melhora a circulação. Mas seu grande diferencial é a alta concentração de antioxidantes e fibras, que limpam, reduzem inflamações e restauram. Ao combater os radicais livres e auxiliar na digestão, ela reduz o acúmulo de toxinas no corpo, que estão diretamente ligadas à perda de energia e à dificuldade de regeneração muscular. É como se a ameixa criasse espaço interno para o corpo se reconstruir, e o faz de forma suave, doce e eficiente. Outro ponto menos conhecido é seu efeito positivo sobre os intestinos. Os monges mais idosos consomem ameixas secas ou frescas, precisamente porque sabem que um intestino saudável é a base para a absorção muscular. Quando os intestinos estão bloqueados ou tóxicos, o corpo não aproveita os nutrientes adequadamente e os músculos começam a se deteriorar, mesmo com uma boa alimentação. A ameixa, ao regular os intestinos, promove um ciclo de absorção plena e regeneração constante. Ela não apenas alimenta o corpo, ela o prepara para receber o que realmente importa. Na cultura espiritual, a ameixa também é um símbolo de resiliência e transformação. Ela cresce em climas desafiadores, amadurece lentamente e permanece firme mesmo sob frio ou calor intensos. Características que, para os budistas, representam o tipo de força que precisamos cultivar ao envelhecer. É por isso que esta fruta é oferecida em retiros, cerimônias e momentos de transição espiritual. Ela sustenta o corpo enquanto o espírito se fortalece. E esta união é o verdadeiro segredo da longevidade consciente. Se você sente que está intoxicado, com pouca energia, digestão lenta ou seu corpo precisa de leveza com nutrição, a ameixa pode ser a fruta que limpa por dentro e fortalece por fora. E o que vem a seguir é ainda mais especial. Quinto tesouro: a semente da transcendência física. Entre todos os alimentos consumidos pelos monges budistas mais longevos, há um que não apenas nutre, mas ensina o corpo a resistir: as sementes de lótus. Discretas, pouco conhecidas no Ocidente, mas tratadas como verdadeiras relíquias vivas no Oriente. Dentro de cada flor de lótus, que nasce na lama mas floresce com pureza, há uma semente que concentra a essência da força silenciosa, da longevidade espiritual e da regeneração física. Essas sementes são extremamente resistentes. Há registros arqueológicos de sementes de lótus que germinaram mesmo após ficarem enterradas por 1000 anos. E essa capacidade de permanecer viva através de séculos diz muito sobre o que ela oferece a quem a consome. O valor nutricional das sementes de lótus é impressionante. Cada 100 gramas oferece cerca de 24 gramas de proteína vegetal de alta qualidade, tornando-as uma das fontes naturais mais completas para quem busca reconstruir músculos, sustentar o tônus corporal e manter o metabolismo ativo mesmo com o avançar da idade. Além disso, são ricas em minerais como fósforo, magnésio, ferro e potássio, bem como em compostos antioxidantes que reduzem o desgaste celular e a inflamação crônica. 2 dos maiores vilões da saúde muscular após os 60 anos. Mas o que mais surpreende é sua leveza digestiva. Diferentemente de muitas fontes proteicas, elas não sobrecarregam o corpo, não causam inchaço ou retenção e até regulam os intestinos, o que melhora diretamente a absorção de outros nutrientes. Os monges budistas consomem sementes de lótus especialmente durante períodos longos de jejum ou silêncio profundo. São vistas como um alimento que sustenta o corpo sem nublar a mente. Em muitos templos, são preparadas em sopas leves ou chás reconfortantes, utilizados para regenerar o corpo e manter o espírito desperto e centrado. Há uma razão para isso. As sementes de lótus contêm compostos que equilibram os níveis de glicose no sangue, protegem o cérebro e aumentam a sensação de energia vital com estabilidade emocional. Em outras palavras, fortalecem sem superestimular, nutrem sem intoxicar, oferecem presença. Simbolicamente, o lótus é a planta da superação. Nasce na lama, cresce na escuridão,
e floresce acima da superfície com pureza e força. E suas sementes carregam esse mesmo código energético. Ajudam o corpo a se manter forte mesmo em tempos difíceis, a se regenerar mesmo quando tudo ao redor parece em declínio. É por isso que muitos monges as chamam de o alimento do espírito resiliente, aquele que ensina não apenas a resistir, mas a florescer apesar do tempo, da dor ou da idade. É por isso que tantos mestres, mesmo aos 90, 100 ou até 110 anos, continuam com clareza de mente, força de corpo e leveza de alma. Eles não apenas comeram com equilíbrio, eles se nutriram com sabedoria. Se você sente que o tempo está cobrando seu preço do seu corpo, que sua energia não é mais o que costumava ser e que seus músculos precisam de algo mais profundo que pode proteína ou medicamentos, as sementes de lótus podem ser a resposta silenciosa que você esperava. Porque quando o alimento carrega propósito, ele deixa de ser rotina e se torna um caminho. E esse caminho pode ser o que o mantém ereto, forte e lúcido, mesmo quando a idade diz o contrário. A sabedoria além do alimento. Não adianta conhecer os 5 alimentos mais poderosos usados pelos monges centenários se você permanecer preso em um estilo de vida que retém seu corpo e sabota sua energia. Você poderia comer sementes de lótus, gengibre e espinafre todos os dias, mas se passa a maior parte do tempo sentado, não se movimenta, come alimentos processados, excesso de açúcar, bebidas tóxicas ou vive em desequilíbrio emocional, seu corpo continuará enfraquecendo. Porque o que vai ao seu prato precisa ser apoiado pelo que você faz com ele. Os monges não vivem apenas de alimentos poderosos. Eles vivem em ritmo com seus corpos. Caminham todos os dias, respiram com consciência, meditam, dormem bem e, acima de tudo, não envenenam o que nutrem. Você pode estar consumindo tudo o que precisa e ainda assim absorvendo quase nada, porque o corpo humano não é apenas uma máquina que recebe nutrientes. É um campo energético que reage à forma como você vive. E se esse campo está sobrecarregado pela inatividade, raiva contida ou má nutrição, nenhum superalimento fará milagres. É hora de ser honesto consigo mesmo. Com que frequência você tenta comer melhor, mas no mesmo dia cede ao excesso, à ansiedade e à falta de movimento? Quantas vezes você diz que está cansado demais para caminhar, mas passa horas no celular ou na frente da televisão? O tempo está passando, o corpo está avisando, e cada pequena escolha que você repete diariamente está construindo ou destruindo o corpo que o carregará nos próximos anos. Você está alimentando a cura ou alimentando a fraqueza? A sabedoria budista não separa o que comemos de como vivemos. Os mestres dizem que o alimento mais poderoso é aquele que você consome com consciência, com leveza e com disciplina. Se você quer envelhecer com força, clareza e liberdade de movimento, não basta comer como um monge, você precisa começar a viver como um. Isso começa com o que você faz agora, não amanhã. Se você entendeu isso, então está pronto para o que vem a seguir. Como transformar esses alimentos em uma rotina que realmente funciona. Simples, prática e possível, mesmo que você esteja começando hoje. Conhecer os alimentos certos é um bom começo, mas o que realmente faz a diferença é o uso consistente, prático e contínuo. Estes 5 alimentos são acessíveis, fáceis de preparar e podem ser incorporados em qualquer tipo de rotina, mesmo que você tenha pouco tempo, pouca habilidade na cozinha ou more com outras pessoas. A regra aqui é simples. Você não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa começar. E quanto mais natural for o processo, mais fácil será mantê-lo. Vamos por partes. Começando pelo espinafre, a melhor forma de utilizá-lo é refogado ou levemente cozido no vapor, para preservar seus nutrientes. Você pode adicioná-lo a sopas, misturá-lo aos ovos mexidos, usá-lo como base para saladas mornas ou incluí-lo junto ao arroz. 1 xícara por dia já faz diferença. E se preferir cru, pode batê-lo com frutas no suco verde da manhã. O gergelim, por sua vez, pode ser facilmente incorporado. Polvilhado sobre o arroz, misturado ao feijão ou à salada, ou mesmo no café da manhã com frutas ou iogurte. Se puder,
Alterne entre o gergelim branco e o preto. Uma colher de sopa por dia é suficiente. O gengibre é extremamente versátil. Você pode fatiá-lo e usá-lo em chás, ralá-lo sobre vegetais cozidos, misturá-lo ao arroz ou até adicioná-lo a sopas. Uma quantidade pequena já é suficiente para ativar seu metabolismo. Evite exageros. O gengibre é poderoso e funciona melhor em pequenas doses frequentes. As ameixas, por sua vez, podem ser consumidas de duas formas: frescas quando estiverem na estação ou secas. Apenas 2 ameixas secas por dia, especialmente no café da manhã ou à noite, já ajudam na digestão e na absorção de nutrientes de outros alimentos. Se quiser incluí-las em receitas, combinam bem com mingaus, aveia ou com frutas como maçãs ou bananas. Por último, as sementes de lótus, talvez as menos comuns, mas ainda assim disponíveis em lojas de produtos naturais ou mercados asiáticos. Você pode cozinhá-las como feijão até ficarem macias e adicioná-las a sopas ou refeições simples. Também podem ser tostadas e moídas em farinha para mingaus ou bebidas. Se não conseguir encontrá-las com facilidade, consumi-las semanalmente ou quinzenalmente, mas de forma consistente, ainda vale a pena. A força delas vem do acúmulo. Pequeno e frequente é melhor do que uma grande quantidade ocasionalmente. A chave está na simplicidade. Não é preciso complicar as coisas ou mudar tudo de uma vez. Comece adicionando um alimento de cada vez à sua rotina. Escolha um horário consistente, prepare com atenção e observe como seu corpo responde. Estes alimentos não funcionam como remédio. Eles agem como uma fundação. E um corpo com fundação forte tem chances muito maiores de resistir ao tempo. Se você chegou até aqui, parabéns! A maioria das pessoas abandona o cuidado com o corpo justamente quando mais precisam dele. Mas o simples fato de você estar aqui, buscando conhecimento, indica que ainda existe em você um desejo de continuar vivendo com qualidade, autonomia e força. Saiba disso. Esta decisão, por menor que pareça agora, pode ser um ponto de virada para os anos que estão à sua frente. Porque quando você cuida da sua fundação, tudo ao seu redor começa a mudar. Não se trata de milagres. Nenhum alimento sozinho pode reverter o tempo. Mas os 5 alimentos que você aprendeu hoje têm algo em comum. Eles constroem. Não agem agressivamente, não causam efeitos rebote e não exigem fórmulas ou sacrifícios. Eles nutrem, fortalecem e regeneram silenciosamente, dia após dia. E se usados com consistência, junto com pequenas mudanças de hábitos, eles realmente podem proteger seus músculos, sua energia e sua liberdade. Envelhecer não é o problema. O problema é aceitar que o enfraquecimento é inevitável. Porque não é. Comer bem, movimentar o corpo, dormir direito, cuidar da rotina diária, tudo isso ainda está em suas mãos. O tempo passa para todos, mas o impacto que ele deixa em você depende das escolhas que você faz a partir de agora. Mesmo que você tenha começado tarde, apenas comece. Seu corpo ainda responde. Compartilhe este conhecimento com alguém que você ama, alguém que pode estar perdendo força, mas só precisa de um pequeno empurrão para recomeçar. Faça a escolha consciente. Eu escolho cuidar do meu corpo consciente e consistentemente. Esta frase sela sua decisão e pode ser o primeiro passo em uma nova jornada. O caminho do Oriente nos ensina que não há separação entre corpo, mente e espírito. Quando nutrimos um, fortalecemos todos. E quando os 3 estão alinhados, a idade se torna apenas um número, não uma sentença.